Muito bem, é uma alegria, um prazer estarmos recebendo o pastor Vigílio, nosso colega de ministério, conhecido há muitos anos, amigão. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Olha, os pastores de vocês são realmente muito valentes, muito valentes. Nós também fizemos 25 anos lá em Ubatuba. Só que os pastores de vocês trabalham muito mais do que nós. Isso é indiscutível. São muito valentes. Admiro demais. E quando eu crescer, quero ser que nem eles. Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia? Salmo de número 51. Abre comigo lá. Um salmo de Davi. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Quando o Senhor fala conosco, nosso mundo muda. Tudo muda em nós. Seja no nosso interior, seja no nosso exterior, basta uma palavra tua. E é isso que nós te pedimos, que o teu Espírito Santo alcance, Senhor, nossa mente com entendimento e o nosso coração com o quebrantamento. E o teu nome será exaltado. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos lendo a Bíblia. Então eu preciso que você tenha a sua mente atenta e se detenha nisso e tenha paciência para que nós possamos ir lendo, porque o assunto que eu vou tratar, ele é um assunto mais difícil, mais pesado, assim, mais complicado um pouco, mas a própria Escritura, ela faz o serviço dela, ela se explica, ela se direciona a nossa vida, e é por isso que nós vamos nos prender aqui na Palavra de Deus. Vou tentar ir fazendo alguns comentários enquanto nós vamos lendo, mas eu creio que é a Palavra de Deus que faz o serviço. Contei hoje de manhã de uma história que eu ouvi, isso é verídico, é um caso verídico, de um irmão, um médico, que foi, vamos dizer assim, evangelizar uma pessoa, um ateu, e ele, para evangelizar, ele deu uma Bíblia de presente. Ao final da consulta, eles conversaram e ele deu de presente a Bíblia. Um outro irmão, quando soube disso, falou: você é louco, você tinha que ter falado de Jesus, feito apelo, orado junto com ele. Ele falou: olha, eu dei a Bíblia para ele, vamos esperar. Quando esse homem voltou no retorno, um mês depois, ele perguntou: e aí, você está lendo a Bíblia? Ele havia orientado que ele lesse o Evangelho de João. Ele falou: li sim. Eu li João, voltei para Mateus, li Mateus, Marcos e Lucas, depois eu fui para Atos, Romanos e Coríntios, e ele estava lendo a Bíblia. E ele estava profundamente quebrantado. Aí esse médico voltou para aquele outro irmãozinho e falou assim: a Bíblia é uma leoa, solta ela, que ela faz o serviço dela. E é verdade, a Bíblia, uma vez que ela está fazendo o serviço dela, ela vai à caça. E quem ela encontra, ela captura. E é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é profunda, ela é sábia. E ela sabe fazer o serviço. O que nós vamos ler aqui? Vamos lendo. Veja aí, Salmo 51, versículo 1 em diante. Uma oração de Davi. E a gente já vai contextualizar isso. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença. Ouça a oração que ele está fazendo. Você já vai entender o que ele está dizendo aqui. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmãos, o que Davi está fazendo aqui? Ele está fazendo uma declaração de uma confissão, dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei e eu conheço o meu pecado. E por causa do meu pecado, a minha vida espiritual está em declínio, eu estou morrendo espiritualmente, eu estou esfriando espiritualmente, eu estou longe do Senhor, as minhas orações não existem mais, os meus louvores, os meus cânticos não existem mais. Quem está falando isso é Davi, o salmista, o adorador, o cantor, o compositor, o rei, aquele homem amado de Deus e que amava a Deus, que amava a palavra de Deus, e é ele que está dizendo: Senhor, eu quero sentir alegria no culto novamente, eu quero sentir prazer novamente em cantar, em salmodiar, em orar, eu estou morrendo espiritualmente. Ele está orando isso. Se você for olhar o título, o porquê dessa oração, o título diz assim: ao mestre de canto, é uma composição para ser entregue para o Ministério de Música, para ser cantado no culto, e diz assim: quando o profeta Natan veio ter com ele. Então, para sabermos o que está acontecendo aqui, é por isso que eu falei que vamos ler e conhecer a história, nós temos que ir lá no profeta Natan, quando Natan foi ter com Davi. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, em 2 de Samuel, no capítulo de número 11, para você entender o que está acontecendo, para chegar ao ponto de Davi fazer essa oração dizendo: eu estou morrendo espiritualmente, eu estou em declínio espiritual, eu estou esfriando, eu estou vendo que daqui a pouco eu vou desviar e abandonar de vez a fé. Então a gente vai procurar o lugar onde isso aconteceu. O que é que está acontecendo com este homem, um homem de Deus, um homem sério. Aí você chega lá em 2 de Samuel, capítulo de número 11. Achou aí? Vou colocar você dentro da história, para você entender o que está acontecendo. Davi, quando tinha 16 anos de idade, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava cuidando de rebanho, ele estava no campo, ele estava vendo natureza, lidando com as coisas do dia a dia ali do seu trabalho. E de repente, de um dia para o outro, a vida dele mudou, porque ele foi ungido rei sobre Israel. Samuel vai lá, faz a visita e unge, vira aquele chifre de azeite na cabeça de Davi e fala: você é o novo rei. Dos 16 anos de idade até os 30 anos de idade, estes 14 anos da vida de Davi são 14 anos de crise, 14 anos de problemas, 14 anos de batalhas na vida dele, até que ele chega aos 30 anos de idade e agora aquilo que foi profetizado 14 anos antes, torna-se uma realidade. Ele se senta no trono. E agora, com os 30 anos de idade, ele começa a reinar, e vai reinar por 40 anos. Dos 30 anos até os 70 anos, ele será o rei de Israel. 20 anos de reinado, ele está agora com 50 anos de idade, 20 anos reinando, e durante esses 20 anos, a história de Israel muda de uma tal maneira que as 12 tribos se reúnem numa só nação sob o governo de Davi, torna-se uma nação não somente extremamente rica, com um território amplo e com um exército poderosíssimo, de causar medo em qualquer inimigo ao redor. E agora Davi, ele chega num momento de descanso, num momento de estabilidade. Ele está bem, com 50 anos. E isso é muito perigoso. Porque quando nós estamos enfrentando batalhas e lutas, e conquistando e avançando, isso é muito comum acontecer com casais. Quando os dois
constroem juntos uma vida. De repente, quando conseguem alcançar uma certa estabilidade, este é o momento do perigo. E Davi, então, está ali com os seus em torno dos 50 anos de idade, e é o 2 Samuel, capítulo 11. É aí que nós estamos. E é aí que você chegou no momento da história. Então, veja lá. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra, enviou Davi a Joabe. No tempo que os reis costumam sair à guerra, Davi enviou Joabe. Quando você lê a história de Davi, nesse período destes 14 anos de luta para chegar ao trono, e estes 20 anos de batalhas, você descobre que Davi é um tremendo de um guerreiro. Ele é um lutador e ele sabia pelo que ele lutava, qual era a batalha real da vida dele. Quando a história fala a respeito dos valentes de Davi, fala que eram homens valentes de verdade. A Bíblia descreve estes homens como homens com cara de leão. Era gente que sabia enfrentar guerras. Eles eram valentes, mas o mais valente dos valentes era Davi. Sempre foi. Se falava-se a respeito dos valentes de Davi, aquele que passou dias defendendo um campo de lentilhas com a sua lança, fala daquele outro que empunhava uma espada de tal maneira que era necessário que ajudassem ele a abrir as mãos, de tal maneira que ele empunhava aquela espada. Eram valentes, homens de guerra, mas o mais valente era Davi. Davi, cantava-se a respeito dele dizendo assim, Saul, que era um homem grande, alto, forte, bonito, fala assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele era o valente. Só que chega aqui neste momento, na altura dos seus 50 anos, eu acho até que a faixa de idade é absolutamente sugestiva. Essa faixa de idade dos seus 50 anos, não dizendo nada de indireta para ninguém, porque eu estou com 53, então essa faixa de idade, mas é uma idade perigosa. Diz assim, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, ele ficou em casa. Ele resolveu dar um tempo, ele resolveu ficar ocioso, ele resolveu descansar. E aí você vai ver o que aconteceu com o tempo ocioso. Mente vazia, você sabe, né? Mente vazia, oficina do diabo. Davi ficou... esses dias, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu li essa. Mente vazia, oficina do carboidrato. E é verdade, a gente fica em casa, ataca a geladeira, isso é um perigo. Mas vamos lá, mente vazia, oficina do diabo. Davi está lá, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Tempo ocioso, você tem tempo para ficar olhando a vida dos outros. E Davi está ali passeando pelo terraço, daqui a pouco chamou a atenção, ele debruçou ali e começou a observar. Se você quiser contextualizar, você pode imaginar que ele estava num prédio olhando o vitrô do prédio vizinho, da casa vizinha, ele ficou olhando a piscina do prédio, ou ele foi para a internet dar uma passeada. Contextualiza. Você sabe do que está falando, do que a Bíblia está dizendo. Porque é história, mas é o trato de Deus e o tratar de Deus com a nossa vida. Ele estava ocioso e por causa do seu ócio, ele se expôs à tentação. E está lá. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros e a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Ele usa da influência dele, da posição de autoridade, ele arma o esquema, manda buscar essa mulher e se envolve com ela sexualmente, e ela engravidou. Mas foi só uma vez, ela engravidou, ela estava grávida, e ela manda notícia para Davi, dizendo, versículo 5, a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida, manda o recado para ele é o papai.
Davi, a gente vai começar agora a imaginar a história, lendo e imaginando o que é que está na cabeça de Davi. Davi manda um recado, um mensageiro para Joabe, o general dos exércitos, dizendo: manda Urias vir ter comigo. E vai um mensageiro na frente de batalha, encontra Joabe. De Joabe ele identifica quem é Urias no meio da batalha, pega um Urias e traz para casa de volta para apresentá-lo ao rei. Eu, quando começo a ler isso aqui, eu imagino, bom, Davi ele vai sentar com o marido dessa mulher e vai tratar com ele e dizer: olha, aconteceu uma coisa aqui enquanto vocês estavam na batalha. Ele vai dar a cara e vai tratar do assunto. Só que não é isso que acontece. Veja aí, versículo 7, vindo pois Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo, como vai a guerra. Ele começou a dissimular, ele não foi direto ao assunto, talvez ele não tenha tido coragem, ou talvez ele estivesse já com o plano armado na cabeça dele. Ele manda chamar Urias, Urias vem ter com ele, e eles sentam e começam a conversar sobre a vida dos outros. Vamos falar da batalha, vamos falar da vida de Joabe, vamos falar dos exércitos, dos confrontos, como é que andam as coisas por aí. Terminou aquela conversa absolutamente informal e da parte de Davi totalmente dissimulada. Davi despede ele, versículo de número 8, depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava teus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. E aqui a gente começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Se ele não tratou do assunto, ele mandou Urias para casa, ainda manda um presentinho para Urias. Você fala assim, bom, este homem maduro, experiente, cheio de autoridade, influente, ele começa a se comportar como um menino irresponsável, como um adolescente, sem caráter ainda. E manda o presentinho para Urias. Porém, Urias, versículo 9, se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Ele não foi para casa. Ele parou ali junto com os outros servos e ficou por ali. Falou, não vou para minha casa. Para minha esposa eu estou em guerra e eu estou em guerra, só estou aqui porque o rei mandou me chamar. Senão eu estaria na frente de batalha. Versículo 10, fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Agora, as motivações começam a ser expostas. Davi tinha uma motivação muito bem definida, o porquê que ele queria Urias ali e porquê que ele manda Urias para casa. Só que Urias também tem motivações muito bem definidas. E ele vai responder a Davi dizendo quais são as motivações. Para que você entenda quais são as motivações de Urias, dá uma olhada no Salmo de número 132. Deixa marcado aí onde nós estamos, só abre esse parênteses e corre lá para o Salmo 132. O Salmo de Davi. Um salmo que está dentro da situação aqui temporal, está em 2 de Samuel, capítulo 6. Nós estamos lendo 2 Samuel, capítulo 11. Foi um pouco antes, quando foi estabelecido o local da arca. E diz assim o Salmo 132, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Qual é o voto? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, e assim segue o texto. A arca é uma representação física, imediata da presença de Deus no meio do seu povo. A arca é o símbolo da presença de Deus. E Davi, quando escreve o Salmo 132, ele diz assim, eu estou comprometido e envolvido numa obra, numa causa de dar prazer ao Senhor, que Ele sinta alegria, prazer na minha casa, naquilo que Ele confiou às minhas mãos.
Eu vou estabelecer para o Senhor um lugar de repouso, e esse lugar de repouso é comigo, é junto a mim. Então eu vou lutar por isso. Davi não somente tem consciência disso, como ele ensina para o povo, e ele é a referência. Todos os seus servos conheciam isso e sabiam do que representava a arca. Agora Davi vem para Urias, voltamos lá para 2 de Samuel, Davi vem para Urias e fala: Urias, você está no meio de uma jornada, trouxe você de volta para casa, por que você não vai para a tua casa? Vai lá visitar a sua esposa, vai lá dormir na sua cama, vai lá tomar banho na sua casa, fica à vontade. E a resposta de Urias é um tapa na cara. Respondeu Urias, versículo 11, a Davi: a arca. Davi, neste momento, tinha menos consciência da presença de Deus do que Urias. Davi tinha, neste momento, menos temor do que o próprio Urias, que ele havia ensinado. Ele fala: a arca, a presença de Deus, a causa do Evangelho, a proclamação, a obra de Deus, o lugar de Deus de prazer no nosso meio, a satisfação de Deus entre nós, isso está em jogo. Eu não vou descansar. E olha a oração dele. Ele fala: Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, olha a honra dele a Davi, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. Olha as intenções e as motivações de Davi. Estavam tão claras, e as de Urias também estavam tão claras. Davi estava longe dos planos de Deus. Ele, depois de ter pecado, ele não orou, ele partiu agora para um projeto de encobrir o pecado, de disfarçar o pecado. Como ele não orou e não pediu a Deus a direção, ele agora tem que dar o jeito dele, ele tem que resolver ao modo dele, humano, carnal, e ele começa a tentar articular a maneira como ele resolveria isso. Ele está partindo para os extremos, agora já está embebedando aquele homem, e aquele homem ainda bêbado, continua o texto lá, à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para sua casa. Urias bêbado estava com mais temor do que sóbrio Davi. Urias embriagado ainda estava mais comprometido do que Davi absolutamente sóbrio. O que é que Davi faz? Ele escreve um bilhete, põe na mão de Urias e fala: Urias, leve este bilhete, esta mensagem a Joabe, o capitão do exército. Aquele bilhete que Urias vai levar é a sentença de morte dele próprio. Ele leva aquele bilhete, ele é tão leal ao rei que ele não lê aquele bilhete. Ele entrega na mão de Urias, Urias lê o recado, arma a situação para que Joabe lê, arma a situação para que Urias morra. E durante a batalha, de fato acontece o que Davi havia planejado. Urias morreu. E como a palavra de Deus é sábia, profunda e poderosa, Urias significa brilho de Deus. Luz de Deus. Ele matou o brilho de Deus, a luz de Deus. Na linguagem do Novo Evangelho é não extinguir o Espírito Santo. Ele apagou a luz de Deus. Ele articulou aquilo. Se você for lendo o texto, vamos chegar lá no versículo 26. Diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Que terrível! Davi é um homem rico, poderoso, influente e sem Deus. Ele tem tudo que um homem poderia querer, só que ele não tem Deus. Ele está longe de Capítulo 12, nós entramos
na história de Natã. Estamos no Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito quando Natã veio visitar Davi. Então agora nós estamos no centro daquela história. Você vai entender o porquê que Davi faz aquela oração dizendo: Senhor, os meus ossos estão sendo esmagados. Vamos lá. O Senhor enviou Natã a Davi. Sabe quanto tempo passou aqui? Se você fez a contagem mais ou menos por alto, em torno de 1 ano. Desde que Davi havia se envolvido com Batseba, a morte de Urias, o nascimento do filho, passar o luto e trazer a mulher para dentro da casa dele. Isso aqui é, no mínimo, um período de 1 ano. E durante este 1 ano, o que aconteceu com a vida de Davi? Um declínio espiritual. Ele foi endurecendo. Ele não tinha mais quebrantamento. Ele estava morrendo espiritualmente. 1 ano sem compor, 1 ano sem louvor, 1 ano sem adoração, 1 ano sem altar, sem intimidade com Deus. E ele estava suportando isso. Só que do outro lado há um pai amoroso que não suporta isso. Do outro lado, há um pai amoroso que está ali esperando o momento em que seu filho vai vir tratar com ele, dizer o que está acontecendo. Como ele não vem, então Deus envia Natã para conversar com Davi. E veja a situação de Natã. Natã é um profeta que vai ter com o rei. Ele devia estar apavorado, no mínimo apavorado, porque ele vai lidar com uma autoridade, não é uma democracia, é uma monarquia, é um rei instituído, é a autoridade máxima, e ele ia lá para falar com o rei. Ele deve ter pedido uma audiência, e talvez nem ele soubesse ainda de fato que ele ia tratar com o rei, ou talvez soubesse, mas ele vai contar uma história para Davi, e ele começa a contar a história dele. E disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Leia com calma o versículo 4 agora, porque ele é a chave do assunto. Diz assim: vindo um viajante ao homem rico. O termo lá usado é alguém que passava, veio a ele, ao homem rico. Não quis este tomar de suas ovelhas ou do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. E o termo usado aqui é não somente este passante que passava pela vida dele, mas ele termina o versículo dizendo: você pôs ele para dentro da sua casa, você introduziu ele na sua casa, você acolheu este viajante. Este é o problema. Quando a gente lê lá em Colossenses 3, versículo 2, Paulo fala assim: faça morrer a sua natureza carnal, junto com ela, paixão lasciva, desejo maligno, a prostituição, a cobiça, faça morrer. Irmãos, o escritor aos Hebreus fala que a tentação, o pecado, ele rodeia todos nós, ele nos assedia o tempo todo. O pecado está sendo oferecido o tempo todo para todos nós, assim como era com Davi. Pode ter certeza que ele já havia sido, ao longo desses 50 anos, tentado muitas vezes, mas desta vez ele põe para dentro, ele acolhe, ele aceita, ele acata, ele cede, ele abre a porta e ele recebe isto. Era um viajante. Você pode interpretar de diversas maneiras, pode simplesmente ser o pecado, aceitar o pecado, ou pode ser que a gente faça uma aplicação como Jesus fez com Judas, e ele fala para ele assim: Judas, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Ou como ele mesmo ensina aos seus discípulos, dizendo: um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, percorre lugares áridos, e ele volta para esta casa. Se ele encontrar esta casa, que é a minha vida, vazia, ele traz outros 7, o estado final é pior.
A gente pode interpretar de diversas maneiras. Uma coisa é certa: Davi deu brecha, ele abriu a possibilidade. E é isso que Natan está dizendo para ele: olha, havia um homem rico, ele podia ter o que ele quisesse, mas ele abriu esta brecha, esta porta, ele recebeu isso na vida dele. Bom, Davi está ouvindo a história, por enquanto ele não entendeu nada. Versículo 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan. Ele achou que Natan estava trazendo uma causa para ele julgar e sentenciar. Ele falou: vou sentenciar. Faz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, ele ficou espiritual agora, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha, ele cita Êxodo, capítulo de número 22. Ele conhecia a Escritura. Ele, como rei, ele tinha cópia da Escritura pessoal, para que ele constantemente fizesse consultas. E ele cita a Escritura, ele fala: pela cordeirinha restitui 4 vezes, e eu já dou minha sentença, esse homem tem que morrer. Ele não faz ideia do que ele está dizendo ainda. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Meu rei, eu estou falando de você. Eu fico imaginando assim, primeiro, Davi deve ter gelado, ele deve ter pensado assim: ou eu mando matar esse homem ou eu aceito, que ele está falando que é de mim. Natan deve ter pensado assim: agora eu vou morrer. Ele deve falar assim: bom, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, que agora vai vir a ordem de morte. E ele fala: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A partir deste momento, eu acho que só Davi tremeu. Porque você quer saber de uma coisa? Davi esperava esse dia ao longo deste 1 ano inteiro. Você sabe como que é isso? Quando a gente peca, a gente fica aguardando o dia que o Senhor vai chegar e tratar com a gente esse pecado. Davi deve ter ficado esperando 1 ano tratar deste assunto que estava guardado, escondido, encoberto, remoendo. E segundo o que ele fala lá no Salmo 51, ele fala que ele estava ficando doente dos ossos, sendo esmagado, a mão de Deus pesando, e o pecado diante dele todos os dias, angustiado, mas guardado isso. Ele não orou, ele não cantava, ele não louvava, ele não cantava mais a Deus, ele não fazia mais culto para Deus. Acabou o altar. A arca já não simbolizava mais para ele a presença de Deus. Bom, o que o Senhor faz com ele? O Senhor pega a mente de Davi e transporta Davi 34 anos antes. Sabe o que aconteceu lá? 34 anos antes? Quando Deus resolve enviar Samuel lá na casa de Jessé para ungir o novo rei, ele fala assim: chega lá e reúne a família. E ele reúne a família. E a família toda é reunida, e Samuel começa a procurar quem seria o novo rei, esperando que Deus desse uma direção. E ele fala: alguma coisa está errada, porque o novo rei de Israel não está aqui. Você não esqueceu de alguém? Pergunta para o pai de Davi. Esqueci o meu filho mais novo. Ele está lá no campo, lá no pasto, cuidando de ovelha. O que Deus faz? Ele pega Davi, transporta a mente dele 34 anos para dizer o seguinte: lembra que você não era nada? Lembra que você não fazia nem parte dos planos da sua família? Lembra que você não tinha futuro? Lembra que você ficava no meio das ovelhas arrancando carrapato e carrapicho de ovelha aí de você, porque não tem como conviver com a ovelha sem ganhar também a sua dose de carrapatos, de pulgas e de carrapicho? Eu fui lá te buscar. A tua família não lembrava de você, eu fui lá, eu me lembrei de você, eu vi você e fui te chamar e te ungir rei. Isso aqui é Deus rasgando o coração para Davi. Que loucura! O amor de Deus chocado, abrindo o coração. Davi perplexo, ele esperava, mas ele não imaginava que chegasse a esse ponto. Eu imagino que Natan ali, como mediador disso aqui, ele estava confuso, apavorado, ouvindo Deus, falando da parte de Deus, e na sua frente um rei. O que vai acontecer com isso?
E ele continua lá: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Não foi uma, foram 2 vezes que Saul, várias vezes Saul teve a intenção de matar Davi, mas ele tentou matar Davi. Até este momento, talvez Davi tivesse pensado assim: eu fui mais rápido do que uma bala, eu desviei da lança. Você conhece essa expressão, né? Só os mais antigos conhecem a expressão. De tão ágil que ele era. Matrix também é antigo já, né? Tem que achar alguma coisa menos tiozinho assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas Davi achava que era ele que tinha sido extremamente rápido e habilidoso, e Deus falou assim: foi eu te livrei da morte, você nem sabe disso. Eu livrei a tua alma, eu livrei a tua vida da cova, você nem sabe disso. Eu não somente busquei você lá em um esquecido, um nada, um zero, mas eu ainda guardei você por coisas que você nem sabe. Nós ouvimos histórias assim a nosso respeito, né? Que a gente nem sabia. Um dia uma conversa lá, não é o caso agora, uma conversa de salão, uma irmã falando para outra irmã, dizendo: o fulano de tal converteu, um rapazinho lá, história dos salões de cabeleireiro. Ela falou assim: pois é, se converteu, estava dando testemunho lá na igreja. Disse que ele entrou para assaltar uma casa lá. Você lembra da história? Ele entrou para assaltar uma casa lá, e quando ele chegou assim, ele viu na janela, era o pastor Virgílio. Ele falou: vambora. A gente nem ficou sabendo. Olha, anos depois que a gente ficou sabendo, eu estava na sala, o rapaz chegou na janela da minha casa, ainda descreveu a casa, os cachorros, descreveu tudo. Foi lá na igreja dar testemunho. Deus é bom. Deus falando assim: olha, Davi, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, eu prosperei você, eu dei família para você, dei história para você, dei futuro para você. Olha Deus abrindo o coração: te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, nação, te dei a autoridade. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Irmãos, não é, entenda o que está acontecendo, não é Deus jogando na cara dele, porque a Bíblia fala que Deus não joga na cara da gente. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, não lança em rosto. Deus está abrindo o coração mesmo, dizendo: rapaz, eu investi por amor em você, eu vi algo em você que ninguém mais viu, eu trouxe você para perto de mim. E aí ele vem com a pergunta que para mim particularmente é a mais dura de todas. Ele fala: por quê? Por que você fez isso? Você tinha tudo, você tinha o meu investimento na sua vida. Deus falando: você tinha o meu investimento na sua vida, por que você teve que buscar o seu prazer, resolver do seu jeito? Ele fala assim: por quê? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? A gente pode pensar assim: não, Davi talvez ele não conhecesse a palavra do Senhor, ele não tivesse essa sensibilidade. Olha, para que Davi fique indesculpável, a gente tem que ler o Salmo 29 aí. Abre aí o Salmo 29. Este Salmo 29 é um salmo da juventude de Davi, é um salmo do campo, é um salmo de quando ele está lá cuidando de rebanho e vendo a natureza, vendo o ambiente. E olha o versículo de número 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças, e assim vai. Davi conhecia a voz do Senhor, e o Senhor está dizendo para ele assim, volta lá para o 2 Samuel 12, Deus está dizendo o seguinte: por que você desprezou a minha palavra? Muito provavelmente, enquanto Davi caminhava para o devaneio dele,
Enquanto Davi caminhava para a insanidade dele, havia o Espírito Santo dizendo: não faça isso, não se meta nisso, não entre por este caminho. Deus está dizendo assim: não somente eu sei o que você fez, mas eu sei o que eu fiz, eu te avisei, eu alertei você. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E agora Deus vem dizer as consequências da escolha de Davi, as consequências do caminho dele. Não é somente com relação a ele que está dizendo: eu estou morrendo espiritualmente, estou longe de Deus, sou um rei, rico, forte e poderoso, mas não tenho mais Deus comigo. Mas não é somente isso. Ele está dizendo: as consequências virão sobre a sua casa. E você, se você estudou um pouco da história de Davi, da sua casa, você deve lembrar que este capitão Joabe aqui se une com Adonias, filho de Davi, numa das tentativas de tirar o trono. Você vê que Amnon, filho de Davi, ele estupra a própria irmã, filha de Davi, dentro da casa, dentro do ambiente familiar, dentro da família. Absalão, filho de Davi, ele tenta uma insurreição, ele tenta um golpe para tirar o governo de Davi dentro da sua própria casa. As consequências vêm uma atrás da outra: morte, tristeza, sobre tristeza naquela família. Versículo de número 13. Nós chegamos no ponto, porque agora Davi vai abrir a boca. E a gente imagina que Davi vai começar a apresentar as suas justificativas, os seus argumentos. Dizer: Senhor, eu estava carente, eu me sentia solitário, eu estava numa fase difícil da minha vida, eu estava com uma crise de idade. Senhor, foi ela, a culpa foi dela, que ficou se insinuando para mim, olhando aquele olhar sedutor para mim. Agora nós vamos entender o porquê que Davi vai chamar isto aqui de lição. Porque ele diz, versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Acabou. Não tem argumento, não tem justificativa. Ele não usa nenhuma justificativa. E para ficar melhor ainda o texto, não existe nem a expressão contra o. Se você for ler o original, só tem duas palavras aí: pequei, Senhor. Ele está falando diretamente com o Senhor. Ele está dizendo: pequei, Senhor. Lembra do Salmo 51 que nós lemos? Confessei-te o meu pecado, disse: não ocultarei mais a minha iniquidade. Enquanto Natã estava falando e dizendo assim: assim diz o Senhor, ele aqui dentro, ele falou assim: eu vou confessar. Eu vou confessar. Eu vou assumir isso aqui diante de Deus. E quando Natã toma fôlego, ele fala: pequei, Senhor. Eu pequei. Imediatamente o mesmo porta-voz fala: então disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. É tão simples que parece ser um absurdo para a gente. É tão simples que é difícil a gente acreditar que tudo que Deus queria era somente uma confissão, um arrependimento genuíno, real. Porque a gente sempre acha que tem que ser um pouco mais complicado, tem que ser um pouco mais complexo. Lembra daquele carcereiro, quando desmorona aquele cárcere e ele sabe que ele vai ser condenado por ter perdido os prisioneiros, Paulo e Silas, e Paulo fala para ele assim: não te faças mal, porque ele pega a espada, ele vai se matar, e ele entra ali na prisão, vê que todos estão lá dentro ainda, ele se prostra e fala: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Porque essa é a nossa natureza, a gente quer pagar um preço, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ter um custo nosso. E Paulo fala assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é para fazer, a obra já foi feita.
A obra já foi feita. Aqui é a mesma coisa, bastava que ele confessasse. E se ele confessasse o pecado dele, pronto, Deus trataria da vida dele. Davi falou, confessarei meu pecado, pequei, Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. E acrescenta, você como rei deu uma sentença para aquele homem. Qual que era a sentença de Davi? Para o homem rico? Morte. Pois o rei dos reis vem para ele e fala, você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu não vou usar a sua sentença. Eu não vou usar os seus métodos. Eu não vou usar o seu padrão de medida. Eu vim para buscar o que se havia perdido. Eu vim em resgate daquele que foi para longe de mim. Eu vim para restaurar a sua vida. Entenda isso, Deus não vem tratar conosco para nos perder. Ele vem para nos resgatar, para cuidar, para amar, para trazer de novo para perto aquele que se havia perdido. Foi isso que Jesus falou. Eu vim para trazer, para resgatar. Imediatamente daqui, Davi vai escrever um salmo, que é o Salmo 32. E o Salmo 32 tem um nome. Abre lá no Salmo 32. Veja como é o nome desse salmo aí. Tem 2 nomes aí. Em algumas Bíblias tem 2 nomes. Um em negrito e um que não está em negrito. Tudo que você lê aí, que está em negrito, não faz parte do texto original. O que não está em negrito faz parte do texto original. Então, o negrito ali, na versão que eu uso aqui, diz assim, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Mas tem um título que não está em negrito. Esse título faz parte do texto original. E diz assim, de Davi, salmo didático. Ou uma lição. Ou ensino. Davi aprendeu uma lição. Dos 150 salmos, você vai encontrar 14 salmos que são intitulados assim, salmos didáticos, ensino, lições. Este é o primeiro, e o primeiro fala justamente sobre isso, feliz, bem-aventurado. Qual que é o salmo anterior que começou com bem-aventurado? O salmo número 1. Bem-aventurado o homem, e aí ele vem descrevendo o homem que anda em comunhão com Deus. O próximo salmo agora é o Salmo 32. Bem-aventurado a quem o Senhor restaura aquela condição lá. Olha o que ele diz. Bem-aventurado ou feliz ou plenamente feliz aquele que o Senhor dá um título de autoridade. É assim que está escrito aí? Bem-aventurado aquele que o Senhor faz prosperar financeiramente. Bem-aventurado aquele que teve a sua saúde restaurada. Bem-aventurado aquele que teve o seu casamento curado. É isso que está dizendo aí? Ele fala assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Porque o que eu preciso da minha vida com Deus, depois as outras coisas, lições da história, o que aconteceu com Jerusalém. Lembra da história de restauração? Isso é muito simbólico demais para nós. Quando Esdras recebe a missão de voltar a Jerusalém para restaurar, qual que é a primeira coisa que ele restaura? Lembra que a Escritura diz que o lugar onde eles estavam era um lugar povoado por feras e cercado de inimigos. Depois da destruição, aquelas ruínas estão sendo invadidas por povos, por inimigos, expostos. Os que ficaram lá estavam em vergonha e Esdras é enviado para restaurar. Qual que é a primeira coisa que ele vai restaurar quando ele chega lá? Se você for pensar em termos estratégicos, você fala assim, não, a primeira coisa a restaurar são as proteções. Vamos restaurar o muro. Ele não faz isso. Esdras, como um sacerdote, ele sabe que a primeira coisa a restaurar é o altar. E eles vão lá e restauram o altar. Porque ele entende o seguinte, se a nossa vida com Deus estiver bem, Deus nos guarda do resto. E a primeira coisa que eles fazem ali é restaurar o altar. Os muros só serão restaurados por Neemias anos depois. Eles não somente restauram o altar, como eles constroem todas as suas habitações de costas para o inimigo, de frente para o altar. O Senhor guarda a minha retaguarda. Ele me guarda. Essa era a questão inicial o tempo todo, que é o que Deus queria. Davi, restaura a tua situação comigo. Depois a gente vai tratar do resto. Então ele vem com a lição.
A lição, esta é a lição: feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram meus ossos. Na versão do Salmo 51 ele fala: meus ossos foram esmagados pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, fiquei mal-humorado. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que tremendo! Tudo que Deus queria era restaurar a situação de comunhão deles. Se a minha vida com Deus estiver bem, se não houver, a palavra de Deus diz que o que faz separação nossa de Deus não é o problema que nós temos conjugal, a briguinha de marido e mulher. O que nos afasta de Deus não é o problema que nós temos de relacionamento com irmãos. O que nos afasta de Deus não é a crise financeira. Ele fala assim: os meus ouvidos não estão agravados, meus olhos não estão cegados, meus braços não estão encolhidos, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isso é o que tinha que ser tratado desde o início, por isso que é chamado de lição, primeiro salmo didático, primeira lição a ser dada, é justamente essa aqui: restaurar a minha vida com Deus. Eu vou contar a historinha. Eu não ia contar essa história, surgiu hoje de manhã, eu preciso contar agora nos 3 cultos. Mas é boa porque exemplifica isso aqui. O Pedrinho, vou dar nome já logo de cara. O Pedrinho foi passar um final de semana na fazenda da avó. E ele ficou lá em volta da casa brincando com estilingue e fazendo pontaria, grosso, mas errava tudo. Só que o pato de estimação da avó estava por perto. E ele, acertou o pato e matou de primeira. Matou o pato. Ele foi lá, escondeu o pato, pilha de pedra, de madeira, tal, e foi lá, escondeu, disfarçou e foi para casa como quem não sei de nada, não vi nada, não sei de nada. Quando ele põe o pé na sala, a irmã dele fala assim: eu vi. Ele gela. Nisso a avó chama da cozinha lá: Mariazinha, você me ajuda aqui com a louça? Ô vó, o Pedrinho falou que vai te ajudar. Lá vai o Pedrinho, lavar a louça, pôr a mesa, tirar a mesa, varrer a sala, arrumar o quarto. Lá vai o Pedrinho o dia inteirinho fazendo todo o serviço que a avó pensava em pedir ajuda para alguém, estava lá o Pedrinho. Quando chega de noite, na hora de ir para a cama, que a avó tem que colocar as crianças na cama lá, ele está lá assim: vó, posso te falar uma coisa? Sabe o seu pato de estimação? Sei, eu matei ele sem querer. Eu estava brincando com o estilingue e matei ele. Ela falou: eu sei. A senhora sabe? Sei. Eu estava esperando saber quanto tempo você aguentava ficar de escravo da sua irmã antes de me contar. Irmãos, a história, o conto é engraçado, é divertido, mas a maneira como o nosso Pai Celestial olha para a nossa vida, para a sua vida, Ele leva muito a sério. Ele leva muito a sério. Ele sabe que a única coisa que pode separar a sua comunhão com Ele é o pecado. Pecado é coisa séria. Pecado envergonha, pecado mata, pecado destrói família, pecado traz tristeza, o pecado faz um estrago. Paulo, falando sobre o pecado em Romanos, ele fala: o pecado, para que se mostrasse excessivamente maligno. Gente, pecado é excessivamente maligno. Uma coisa é você ter uma doença maligna, um câncer maligno. Outra coisa é ele dizer: o pecado não é maligno, o pecado é excessivamente maligno. O pecado é coisa séria. E o Davi, a primeira lição que ele tinha que trazer para nós era justamente essa: confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a minha iniquidade.
Feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. Mas a sua vida está solucionada? Não. Mas a minha vida com Deus está. Se a minha vida com Deus estiver em ordem, o resto vai ser uma maravilha. Ele vai terminar esse salmo dizendo assim, versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai, vós todos que sois retos de coração. Essa retidão é fruto da confissão, é fruto da relação com Deus. Ele está dizendo de 3 níveis aqui. Se você for olhar lá os textos, você vai descobrir que o alegrai-vos é um estado interior. É assim que está definido a palavra lá. Estado interior, daquele que está feliz. Eu posso estar feliz, nem por isso eu preciso estar dando risada. O segundo nível, ele fala, regozijai-vos. Aí não tem jeito. O regozijai-vos é o sorriso que morde a orelha. A felicidade estampada no rosto. E ele fala, e exultai. O termo ali usado é pular gritando. Que coisa incrível. Davi é aquele que escreveu o Salmo 51 dizendo, estou morrendo espiritualmente. Eu estou esfriando espiritualmente. Eu não tenho mais a alegria da salvação. O primeiro amor se perdeu. E ele termina o Salmo de número 32 dizendo, a minha vida com Deus está ótima. Teve consequências? Teve. O pastor Toninho vai falar sobre isso, porque eu não tenho o que ele tem, a experiência que ele tem para falar sobre consequências. Queria que você ficasse em pé comigo. Feche teus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra diz que os Teus olhos percorrem toda a terra. O Senhor conhece a cada um de nós. Conhece, meu Deus, o que vai no coração, na mente, e sabe que nós somos tentados, cercados. Tua palavra diz que o pecado tão de perto nos assedia, nos cerca, nos rodeia. E nós somos o tempo todo bombardeados nisso, Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão inclinada à sensualidade, às seduções, e não somente estes pecados nessas áreas sexuais, mas toda oferta de pecado, porque nós sabemos que a intenção do diabo é nos separar do Senhor, fazer com que a nossa comunhão, que a nossa intimidade, que a nossa sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo seja perdida. E aí nós esfriaremos, nós nos distanciaremos do Senhor, vamos morrer espiritualmente. Então hoje nós te pedimos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a manter a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, este canal aberto, esta ligação, essa sensibilidade em ouvir a Tua voz, e que se há, meu Deus, pecados guardados, ocultos, no coração de alguém, Senhor, que hoje seja o dia de tratar disso, de buscar a Tua presença e de não permitir que nada se interponha, que nada, meu Deus, impeça uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, e sair, meu Deus, experimentando a alegria da salvação, estar vivendo em cultos apaixonados e fervorosos, ter a experiência do agir, do falar do Teu Espírito Santo em nós, a vida abundante. Com o Senhor nós enfrentaremos qualquer coisa, com o Senhor nós superaremos qualquer obstáculo, saltaremos muralhas, enfrentaremos exércitos. Com o Senhor nós enfrentamos as piores situações, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Então para nós isto é essencial, que Teu Espírito Santo nos ajude hoje, Senhor, a tratarmos da nossa relação com o Senhor, que não haja nenhum tipo de impedimento, de barreira, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.